Agora nós vamos para o primeiro painel da tarde. Com o objetivo de apresentar as demandas, perspectivas e anseios sobre os impactos do projeto Smart City Canaã dos Carajás no município e na região, convidamos os representantes de setores da sociedade civil. Convido, então, o coordenador de desenvolvimento econômico da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico de Canaã dos Carajás e gestor do convênio do Smart City na Prefeitura Municipal e no Fundo Municipal de Desenvolvimento Sustentável de Canaã, Jorge Tomasi Trajani, que tem MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas e é pós-graduando em Educação Profissional, Científica e Tecnológica no Instituto Federal do Pará. Jorge, seja bem-vindo. Vou chamar também o Marcione Reis, diretor de Criação e Mídias Sociais na Divulganet e desenvolvedor web. Já dirigiu campanhas publicitárias na área pública e privada. Desenvolveu a ferramenta Cislot, que gerencia a carteira de cobrança de incorporadoras imobiliárias de Canaã e região. A secretária municipal de Educação de Canaã dos Carajás, Roselma da Silva Feitosa Milani, que tem 17 anos de experiência em gestão pública e é licenciada em Biologia pela Universidade do Vale do Caraú. Eles estão lá em Canaã dos Carajás, no estúdio lá no Centro de Formação. E para mediar a mesa, eu vou convidar a professora mestre Tabata Moreira Alves de Araújo. Tabata, está contigo a mediação da mesa. Lembrando que cada participante tem até 10 minutos para fazer a sua apresentação. Certo. Boa tarde, cumprimento os nossos convidados. Agradeço por aceitar o convite de participar desse nosso evento. Agradeço a presença dos nossos telespectadores, né, desse evento, desse workshop. E esse momento é um momento que a gente vai utilizar para tentar dialogar, interfacear um pouco o projeto com as demandas da sociedade, tentar entender como isso vai acontecer. E para isso, eu trouxe alguns dados, né, interessantes para as pessoas compreenderem a dimensão desse projeto. Dados da Sociedade Brasileira de Progresso da Ciência, de 2018, mostram que os Estados Unidos aplicaram 476 bilhões e China 370 bilhões em pesquisa e desenvolvimento, e que juntos somam 62% do investimento global e mais da metade de patenteamento mundial de tecnologias avançadas, seguido de Japão, com 177 bilhões, Coreia do Sul, com 73 bilhões. Dentre as cidades conhecidas por cidades inteligentes, estão Nova York, que foi eleita a cidade mais inteligente do mundo, pela ISS Center for Globalization Strategy, Amsterdã, também considerada a cidade mais inteligente, uma das cidades mais inteligentes do mundo, por desenvolver projetos verdes, projetos para qualidade de vida, mobilidade. Tóquio, onde é o centro de empresas como Panasonic, Mitsubishi. Viena, na Áustria, que possui das redes de transporte urbano melhores do mundo. Copenhague, na Dinamarca, onde atualmente situam-se mais de 250 startups envolvidas em projetos de novas tecnologias inteligentes para urbanização e mudanças climáticas. E considerando, né, os nossos convidados e as áreas de atuação do projeto, eu gostaria que a gente pudesse falar um pouco como os setores, como a educação, que estão envolvidos diretamente, vão ser impactados diretamente nesse tipo de ação, porque envolve pesquisa e desenvolvimento, como o setor de negócios, a economia, e como que o fundo, né, representado pelo senhor Jorge Trajani, como que eles poderão dialogar e levar o projeto, para que o projeto atenda de fato as demandas de Canaã dos Carajás. Podemos começar com a nossa querida Roselma, nossa secretária de Educação.
UESPA, UFPA, USP, né, Professora Roselma, desculpa lhe atrapalhar bem no meio da sua fala, mas é que cortou um pouquinho, não estava sem o fone. Vou pedir que a senhora reinicie, por favor. Boa tarde, professora Tabata. Agradecer às universidades, né, USP, Unifespa e UFPA pelo convite e estar disponibilizando o espaço para que nós possamos dialogar sobre um tema tão importante que vai impactar diretamente a vivência no município de Canaã dos Carajás. Para tanto, é importante destacar as relações sociais, a conectividade e os seus impactos na cidade. As cidades inteligentes, elas são compostas por inovação, tecnologia, conectividade, soluções, mas, sobretudo, são pensadas a partir da necessidade das pessoas. O mundo inteiro está vivendo uma pandemia e a área da educação foi diretamente impactada por essa pandemia em razão do distanciamento social. As nossas escolas estão vazias mundo afora. Em Canaã dos Carajás não é diferente. E para continuar garantindo o processo de ensino-aprendizagem, a aproximação e a comunicação entre professor e aluno, as redes, os sistemas municipais de ensino, as escolas tiveram que lançar mão das plataformas existentes, né? O WhatsApp, Facebook, as vias de comunicação virtual, plataformas virtuais foram implementadas para que a gente garantisse essa comunicação. E isso vai desde a educação infantil até o ensino superior. Mas é importante destacar também que, quando estamos pensando em evolução tecnológica, em conectividade, em estar conectando o mundo, a nossa vivência com a inteligência artificial, nós estamos pensando, sobretudo, na qualidade de vida das pessoas, a partir das demandas dessas pessoas. Então, na educação, tornou-se necessário otimizar o espaço, o tempo e os recursos através da inteligência artificial, através da utilização das tecnologias, para que a gente continuasse a ensinar. Então, o projeto Cidade Inteligente em Canaã dos Carajás, ele vai poder nos conectar com tudo aquilo que ainda falta. Hoje nós já temos o projeto de mobilidade urbana para ser implementado, já temos o projeto de segurança pública que já iniciou através das instalações das câmeras, mas na educação precisa ser fortalecido esse processo de utilização das tecnologias de informação e comunicação voltada para o ensino-aprendizagem. E é importante uma coisa que ontem o professor Carlos André destacou e que eu achei muito relevante, a qualificação profissional, né? Além de nós precisarmos de uma qualificação em escala, em massa, numa grande quantidade de profissionais para a operacionalização do processo de cidade inteligente em Canaã dos Carajás, nós também precisamos, dentro do contexto educacional, fortalecer a qualificação profissional para a utilização das tecnologias dentro da sala de aula. Então, a necessidade dessa conexão, da interatividade, de estar ligado às redes internacional de computação, ao sinal do Wi-Fi, de ter o computador, de ter disponibilizado ali ao tempo e à hora, a ferramenta para que a gente possa planejar no ambiente virtual uma aula que consiga repassar os conceitos teóricos e, posteriormente, quem sabe, colocar isso em prática no nosso ambiente de vivência, é algo muito importante a partir da conexão de tudo isso. Então, dentro da educação, hoje, em Canaã dos Carajás, trazendo para a realidade local, nós temos a oferta do transporte escolar universitário, que pode ser implementado posteriormente com o identificador facial do aluno, para que a gente saiba quais são os alunos que estão fazendo uso desse transporte para se deslocar daqui até Parauapebas. E por que não para os nossos alunos aqui da rede também, uma vez que nós temos aproximadamente 3.000 alunos da rede municipal que são beneficiados pelo uso do transporte escolar. Então, são várias ferramentas e várias possibilidades que
todo esse conjunto de inovação, conectividade, tecnologia vai trazer para implementar o sistema educacional. As salas de aula, elas não evoluíram. Nós evoluímos, nós vemos a globalização chegou, a tecnologia e foi avançando, e hoje nós falamos em cidades totalmente conectadas. Mas as nossas salas de aulas, elas continuam nos moldes lá da década de 60, uma sala com carteiras enfileiradas. Então, o aluno de hoje é diferente daquele do século XIX, que não tinha acesso a essas ferramentas. O menino e a menina que chega até a sala de aula hoje, na sua maioria, ele tem contato com esse mundo virtual, com essa tecnologia, com o acesso às redes de comunicação, de interação, de entretenimento. Então, nesse momento, nós estamos lançando mão de tudo isso e implementando dentro da sala de aula, trazendo isso para a nossa praxis docente. Então, é importante destacar também que, dentro desse processo, existe, sobretudo, o planejamento e implementação e entrega do serviço. No planejamento, nós vamos precisar das pessoas, e isso foi feito em Canaã dos Carajás, várias reuniões, várias universidades integram o projeto, várias empresas. Posteriormente, nós teremos a implantação, a implementação, que vai precisar das pessoas qualificadas, a universidade, mais uma vez, está presente, as empresas, e para otimizar, fortalecer, entregar o serviço para a comunidade, também vamos precisar de pessoas operacionalizando todo o processo que vai acontecer de Smart City. Então, a tecnologia, a conectividade, ela chega para garantir agilidade no processo, transparência, economicidade no futuro e, principalmente, a otimização do nosso tempo. A tecnologia, o uso do smartphone, de todos os aplicativos que estão disponíveis na palma da nossa mão, diminuiu a distância entre o problema e a solução. E agora, o sistema educacional brasileiro, o sistema municipal de educação de Canaã dos Carajás, está se adequando, se organizando para captar todas as possibilidades e alternativas que a conectividade nos oferece. Obrigada, professora Tabata. Muito citou a questão do transporte, a questão da conectividade. Uma das características das Smart Cities é essa capacidade de integrar diferentes setores. Um pai poder colocar o seu filho dentro do transporte escolar e saber que ele pode chegar seguro e voltar seguro para casa. Então, é uma das características das Smart Cities. E consequência direta, né, desse processo educativo, que é o start da implantação do projeto Canaã dos Carajás, a gente começa a ter impactos em áreas na economia, né? Todo crescimento e desenvolvimento de uma população, de uma cidade, ela perpassa pela educação e impacta aí nos setores econômicos. Então, nós temos o convidado, Marcione, representante desse setor da sociedade, para poder falar um pouco para nós sobre como a visão, né, dele como um dos empreendedores, o município, em relação ao projeto Smart City e quais as expectativas, como ele enxerga o projeto e as demandas, apresentar um pouco das demandas aqui para nós nesse momento. Fica à vontade, Marcione. Gostaria de, primeiramente, agradecer, né, pelo convite da UFPA, UFESPA, a USP, pela participação e estar aqui representando os profissionais, né, que nós temos hoje aqui na nossa região e a comunidade em geral também. O projeto Smart City eu não conhecia ainda, né, fiquei conhecendo através de alguns profissionais, da própria secretária também, né, do Poder Público, e assim, eu fiquei surpreso pela grandiosidade do projeto, né? Realmente é uma coisa que impacta muito
a nossa região, não só a cidade, mas a região, né? Que a gente trabalha nessa área de tecnologia. Quando a gente chegou aqui em Canaã, em 2004, a gente encontrou uma cidade muito carente, né? Que não tinha internet, era uma dificuldade imensa para você ter acesso aos sites de banco, aos sistemas que a gente utiliza hoje com mais frequência. E a gente acompanhou essa evolução, né? Hoje nós temos uma internet muito boa na cidade, a cidade evoluiu, não só em infraestrutura, mas também em tecnologia. E esse projeto, eu acredito, a minha expectativa é que realmente é um salto muito grande para nós, profissionais, né, que dependemos muito ainda de infraestrutura de fora, não só do Brasil, mas de outros países também, para estar hospedando dados, para estar mantendo a integridade das informações. E com esse, dos destaques que me chamou muita atenção foi o data center, que realmente é uma tecnologia que não tem aqui, né, pelo menos eu desconheço que tem aqui na região norte, uma infraestrutura dessa, e que vai afetar diretamente a nossa evolução, né? Nós precisamos de um data center desse aqui para poder a gente hospedar os nossos sistemas, que a gente trabalha com desenvolvimento de sistemas, nós trabalhamos com desenvolvimento de sites também, nós trabalhamos com algumas gestão de redes sociais também, e isso impacta diretamente no nosso trabalho. Eu queria até mandar um abraço para os nossos profissionais, que são pouco vistos aqui na nossa região, que a maioria são profissionais que trabalham de forma discreta, são pessoas que não aparecem, né? Então, assim, nós temos muitos profissionais aqui na nossa região, pessoas formadas, profissionais liberais, que têm, assim, know-how para desenvolver grandes ferramentas, né, grandes projetos, que já participaram de grandes projetos. E eu estava até comentando ontem, quando a gente estava assistindo a edição de ontem, né, do dia 4, e estava comentando com o Jorge, ele até participou da live, e falando para ele que realmente esse projeto ele merece ser visto de uma forma mais carinhosa por parte de nós profissionais, né, porque realmente vai ser um salto muito grande. E eu até queria sugerir para a equipe que está à frente do projeto, se puder catalogar todos esses profissionais que nós temos aqui na região, porque realmente nós temos pessoas capacitadas aqui, mas que infelizmente ainda não foram vistas, né, porque trabalham de forma discreta, e que a gente possa tentar aproveitar o máximo possível a mão de obra que nós temos aqui. Que realmente são pessoas, eu conheço de perto, boa parte desses profissionais, não só de Canaã, mas da região de Paraupebas, Marabá, Redenção, né? E se a gente puder catalogar todas essas pessoas e envolver elas em todo esse desenvolvimento desses projetos que tem, tanto para a área de mobilidade, a área de transporte, tudo que envolva a software, envolva banco de dados, nós temos profissionais aqui que atuam nessa área. E assim, o que eu posso dizer nesse momento é isso, é que realmente a gente espera, o que a gente espera de ser só uma coisa boa, né? Porque realmente é um salto muito grande. Eu fiquei muito surpreso. No primeiro momento eu nem acreditei, né, que isso seria verdade, mas depois a gente foi entendendo melhor como é que funcionava e realmente a gente viu que é um projeto muito sério, né, com instituições e pessoas sérias envolvidas. E o que a gente puder fazer para estar dentro, para poder contribuir, para que acelere também mais essa construção de tudo isso que está sendo proposto, a gente está aqui à disposição, né? Eu tenho uma empresa hoje na cidade, a gente trabalha nessa área de web, né? A gente desenvolve, a gente já tem algumas ferramentas disponíveis no mercado que envolvem programação, envolve banco de dados, e até hoje a gente depende ainda de infraestrutura de fora, né? De servidores de fora do Pará e de fora do Brasil também, para atender os nossos clientes. Então, assim, eu estou muito ansioso, né, com essa implantação desse data center. Eu acredito que, para mim, dos que foram propostos, para mim vai ser o melhor de todos, né, que é o data center. E eu queria agradecer mais uma vez e gostaria de mandar um recado para meus amigos profissionais também, dizer que se envolvam nesse projeto, porque realmente vai ser muito bom para todos, não só para nós profissionais, mas para o desenvolvimento da nossa região.
Professora Tabata, nós não estamos lhe ouvindo. Tabata, teu microfone está desligado. Me escutam agora? Sim. Me escuta agora? Ok. Sim, estou escutando. Marcione tocou em 2 pontos importantes em relação ao projeto Smart City. Um deles é em relação ao legado de infraestrutura que vai ficar na cidade, data center, todos esses processos, né, considerados inteligentes, eles demandam uma infraestrutura física de rede, demandam estruturas computacionais, e isso vai ficar para a cidade e vai ser de uso da população. Então, é um dos legados que vai auxiliar, inclusive, as empresas que já existem a impulsionarem os seus negócios. Outro ponto em relação aos profissionais, nós sabemos que a nossa região tem atraído, a nossa região sudeste do Pará, por diversas questões, né, de pecuária, de mineração, entre outros setores que se destacam, tem atraído profissionais na área de tecnologia, né, da informação, e nós precisamos, e vamos, através do projeto Smart City, buscar novos modelos de negócios, atualizar essas pessoas, esses profissionais, e trazer exemplos de projetos que já funcionam em outros locais do Brasil e do mundo, para que sejam aplicados em Canaã dos Carajás. Então, será um outro legado muito importante do projeto Smart City. E graças, né, a esse projeto, ele não existiria se não fosse o financiamento, porque para que isso tudo exista, é a necessidade de um aporte financeiro, de um aporte, de um apoio, né, do poder público, e nós temos o Fundo Municipal de Desenvolvimento, que está fomentando esse tipo de projeto na região, para o desenvolvimento da região, que é um projeto de médio e longo prazo, mas que, já pensando nisso, o fundo já iniciou esse convênio que fez com que o projeto Smart City Canaã dos Carajás pudesse se tornar realidade. E, representando o fundo, nós temos o senhor Jorge Trajani, que vai falar um pouquinho sobre o papel do fundo nesse projeto, e um pouquinho do projeto em si, uma vez que ele é gestor do projeto. Fique à vontade, Trajani. Boa tarde a todos, boa tarde, professora Tabata, secretária Roselma, boa tarde, Marcione. Bom, primeiramente, só fazer um breve histórico. Em 2016, o prefeito Jová criou o Fundo Municipal com a intenção de pensar no futuro de Canaã. Existe uma coisa no mundo inteiro chamada maldição do minério. A maior parte das cidades do mundo, não só do Brasil, que foram mineradoras, quando acabou o minério, passaram a ser cidades em decadência. O Fundo Municipal ele tem a intenção de guardar recursos e fomentar desenvolvimento econômico para que a cidade não seja totalmente dependente do minério e que tenha viés econômicos diferentes, que quando o minério acabar, a gente continue sendo uma cidade pujante, uma cidade que possa continuar com a sua mesma estrutura. Dentro do fundo, inicialmente estava pensado só em empréstimos às empresas locais. Em 2017, 2018, isso entrou em discussão, a equipe da prefeitura, a equipe do fundo, o prefeito Jová, e percebeu-se que isso era muito pouco para fomentar alguma coisa de longo prazo. Então, algumas ideias foram colocadas à mesa, estávamos já começando a discutir a questão do polo educacional, então uma delas foi poder construir a estrutura do polo educacional. A outra situação é a verticalização de cadeias produtivas primárias, que é poder construir indústrias de agronegócio. E a terceira, que é o que nós estamos discutindo aqui hoje, que é o fomento ao desenvolvimento de softwares de utilidade pública. O fundo, então, estruturou a lei, passou a ter todo um arcabouço legal para isso, e hoje nós estamos iniciando a segunda fase do projeto. A primeira foi a contratação da IFPA para fazer um estudo de Canaã sobre o que era necessário para instalar a Smart City. Foi o primeiro convênio que aconteceu em 2018. Agora nós estamos no segundo convênio, em que, por determinação do fundo, foi contratado o serviço, vamos chamar de serviço completo.
A equipe das universidades, porque não tem só a FPA, tem a equipe da USP, da UFES, Espírito Santo e outras universidades junto com a gente no projeto, elas foram contratadas tanto para a aquisição do hardware, que é o data center, como a Marciano citou, a instalação desse hardware em funcionamento, a definição de todas as políticas de curto, e médio e longo prazo, para que todo esse ecossistema funcione. Ou seja, ao final desse segundo convênio, nós vamos ter todo o projeto e toda a continuidade dele funcionando. Onde o fundo entra? O fundo entrou inicialmente financiando essa questão desse convênio, então são 6 milhões de reais no ano de 2020 e 2021, 3 milhões mais ou menos na compra do hardware, 3 milhões para a questão de mão de obra, tanto para capacitação quanto para contratação das equipes técnicas que estão fazendo as políticas, que vão fazer a questão das leis, acompanhamento e tudo mais. E essa parte de funcionamento da Smart City. O que entra o fundo na terceira fase é o fomento para as empresas de software. Vamos pegar um exemplo. Dentro do que o professor colocou ali, mais Canaã, nós vamos ter inúmeras partes de sistemas ou sistemas sendo desenvolvidos. Cada parte de sistema desse vai ser um edital lançado pelo fundo, em parceria com a FPA e com as outras universidades. Elas vão entrar como mentoras desses editais, e as empresas jovens, as startups, vão ser selecionadas por esses editais para desenvolver essa parte ou esses sistemas. Não é um empréstimo, é um fomento, porque o fonte fica para o fundo, e dentro desse edital, dependendo do tipo de software, vai ser definido se é um software que permite que a empresa também o comercialize depois, e caso ele esteja comercializando, 1% da receita fica com o fundo. Aquilo que o Marcione falou, por exemplo, do cadastro das empresas locais vai acontecer, porque vão ser lançados editais, as empresas vão ser convidadas, e só podem participar startups que estejam sediadas em Canaã. Então, vamos pegar um exemplo de um aluno, ou de um professor, ou de uma empresa que esteja em Fortaleza, que esteja em São Paulo, que esteja em Belém hoje, e queira participar, ela vai ter que trazer essa empresa para Canaã. Parte do edital, o edital vai exigir que parte dessa mão de obra seja contratada em Canaã. Também vai ter uma parte social dentro dele, que é o fomento do jovem em Canaã. Então, vai ter toda uma sequência, ou seja, empresa em Canaã, independente de quem seja o proprietário. Parte da mão de obra técnica em Canaã, e parte do valor tem que ser usado no treinamento de jovens. Então, toda essa cadeia vai estar dentro dos editais. Então, esse fomento, ele prevê uma geração de emprego, renda e empreendedorismo. Jorge, você clicou sem querer no microfone e desativou. Opa, desculpa. Agora voltou. Então, como eu estava falando, esse projeto todo vai ser financiado em cada edital. Os editais vão ser sempre lançados. O fundo, ele tem um conselho. O seu Pedro ontem, por exemplo, participou. Ele é o presidente do conselho, ele é um dos conselheiros, o presidente é o secretário Gilson. Temos 4 representantes do poder público, 4 representantes da iniciativa privada, da sociedade civil, e eles vão definindo, junto com a equipe técnica, junto com as universidades, cada etapa desse projeto. Então, nós vamos começar com essa parte do Mais Canaã, por causa da base do IDUB, que está muito pronta, vamos avançar na educação, vamos avançar em várias áreas. Só para concluir, a gente, quando começa a pensar nesse projeto, a gente começa a pensar muito em coisas mais simples, como, por exemplo, como o professor mostrou, o reconhecimento de objetos, o reconhecimento de face, por exemplo, o software que pode reconhecer os alunos dentro do ônibus, mas hoje o mundo já discute, por exemplo, o software de educação poder reconhecer na face do aluno, conforme a expressão que ele faz, se ele está aprendendo, se ele está gostando do que ele está aprendendo e tudo mais. Então, vamos chegar num nível de discussão em que a gente vai poder fazer uma interação com as pessoas muito além de um software comum com a inteligência artificial. Nada disso sai do dia para a noite, mas tudo entra em discussão e tudo vai ser avançado. Com o polo educacional, a hora que a gente começar a formar alunos no polo, com a Unifespa, com a UFPA e outras universidades que virão para Canaã, aí nós falamos, além de tudo, de produzir muita mão de obra de qualidade e muito conhecimento em Canaã. Então, esse projeto que nasceu de uma ideia do nosso prefeito Jeová, que foi crescendo dentro da prefeitura, principalmente dentro do fundo, com a forma como o conselho se coloca no desenvolvimento econômico de Canaã,
tem de colocar a Canaã como o maior polo de desenvolvimento tecnológico do norte do Brasil e, em pouco tempo, a médio prazo, ser um dos maiores polos do Brasil. E como a gente está com várias parcerias internacionais, a gente quer, sim, aparecer no cenário internacional de polo tecnológico. Não só com software, mas futuramente também com algumas coisas ligadas a hardware e tecnologia. A gente está aberto a qualquer visita, perguntas, não só hoje, mas a qualquer momento dentro do fundo e dentro da Secretaria de Desenvolvimento. Obrigado a todos. Muito obrigada, Trajane. Vamos às perguntas. Deixa eu acompanhar aqui no chat. Tabata, tá na tela a pergunta. Estou vendo aqui que tem alunos do IFPA em peso. Que bom, muito feliz. Meus alunos estão acompanhando. Recadinho para eles aí é que logo vão ter editais, turma, e vocês vão poder participar e concorrer, né, aos editais e ajudar no progresso da nossa região. Tabata, tá me ouvindo? Não estou conseguindo acompanhar aqui, Larana. Tabata, olha na tela, a pergunta tá na tela. Qualquer coisa eu posso ler para ti. E daí a gente pode fazer logo um bloco de perguntas, porque a gente tem algumas já, tá? Sim, você pode mediar as perguntas, que eu estou com dificuldade para enxergar aqui. Tá bom, então vou ler aqui. Fica à vontade. Bom, pessoal, a gente vai fazer um bloco de perguntas, e aí fica à disposição para todos, tá? Para o fortalecimento da educação com a utilização dos meios telemáticos, como seria implementado o acesso a essas tecnologias, haja vista que temos alunos de baixo poder aquisitivo? É a pergunta do Marcos Oliveira, que completa também, né? O que impossibilita a aquisição, né, já que eles têm baixo poder aquisitivo, por parte da família de um celular, tablet ou notebook. Também a pergunta do Abner, acredito que é esse o nome, né, Abner? Qual o valor atual do fundo e qual a participação privada nesse fundo? Também a pergunta do Marcos Oliveira. A interdisciplinaridade na criação desse software será um importante ponto para a inclusão de profissionais das mais diversas áreas da ciência. Na verdade, um comentário, né? E aí ele completa. O fundo permite que as empresas já consolidadas sejam participantes das licitações ou somente as startups iniciadas em Canaã? E, por fim, a última pergunta. Qual é o comprometimento de continuar numa eventual mudança na prefeitura? Um exemplo é o Navega Pará, que foi um sucesso, mas quando mudou o governo, a iniciativa foi descontinuada. Então, essas são as perguntas, vocês já podem responder, e aí pode ir para as considerações finais, né, Tabata, de todos da mesa. Acho que responde já pode fazer as considerações também. Sim, podemos passar para... Fica à vontade, Jorge, pode responder. Fica à vontade. Essa primeira na questão dos hardwares, né, dos equipamentos da educação, a professora Roselma é mais capacitada para nos responder. Está no mudo, professora. Vocês estão com o som mudo ainda. Pode falar, professora Roselma. Então, essa é uma realidade da educação nacional, né? A dificuldade de equalizar o acesso a todos os alunos, devido à questão de não ter material. Esse ano, com a pandemia, a Secretaria de Educação fez vários estudos, vários levantamentos. Infelizmente, nós não conseguimos consolidar devido ao prazo e aos estudos que demandam para isso, né? Mas para o ano que vem já se tem uma previsão da implementação disso, né? De garantir o acesso para todos os alunos da rede municipal, para que eles tenham interação, quando necessário, pelos meios de comunicação, utilizando o celular, ou tablet, ou notebook. Hoje, nós temos na rede municipal
10 escolas que possuem laboratórios de informática. Então, os nossos laboratórios de informática, eles serão implementados e estão sendo implementados e pensados para a utilização de uma extensão da sala de aula. Eu não vou lá para aprender a digitar ou só fazer PowerPoint, mas eu vou lá para aprender a utilizar essa ferramenta como uma extensão da sala de aula, como um acesso a um conteúdo complementar aos estudos. Recentemente também nós fizemos a aquisição da plataforma do Google for Education e o projeto Matematicando, em que todas as escolas do nosso município foi contemplada com um laboratório de tecnologia virtual, né, com o Miriti e um óculos de tecnologia virtual, para que a gente possa também já iniciar essa experimentação dentro das nossas escolas. Nós estamos falando do desenvolvimento de projetos voltados para a robótica, da iniciação científica chegando dentro da escola. Então, a princípio, se pensa nesse contato direto dentro da escola, mas também já existe um planejamento para garantir o acesso de todos e cada um. E aí eu gostaria de fazer uma observação que dentro da educação, o Smart Cities, ele vem para contribuir não apenas com a identificação facial, mas com a ramificação de todas as informações que a Secretaria de Educação detém. Hoje está tudo compartimentalizado, né? A coordenação, a orientação, a supervisão, os dados do aluno, o que o Conselho Tutelar precisa saber, o que precisa ser encaminhado ao Ministério Público. Então, com a conexão de tudo isso, é possível que apenas com um clique o pai entenda todas as notas, o que está acontecendo, quais são as observações que a orientação escolar fez a respeito do seu filho. O Conselho Tutelar pode acionar, ter acesso a isso também. Claro que tudo dividido, mas dentro de um único software. Hoje, a vida acadêmica dos alunos da Rede Municipal de Canaã dos Carajás, elas já fazem parte de um banco de dados que nós temos através de um software que gerencia, um sistema integrado de gestão escolar que gerencia todos os nossos dados. Então, só reforçando para a pergunta, hoje nós temos a implementação da tecnologia através do laboratório de internet, informática e a aquisição de equipamentos de tecnologia virtual dentro das nossas escolas, aquisição de mesas virtuais para a educação infantil, porque nós acreditamos que quanto mais cedo o aluno, o menino e a menina, ele tem contato com o mundo virtual, com a tecnologia voltada para o ensino-aprendizagem, maior é a oportunidade de essa criança, esse aluno, esse discente, se tornar um cientista e ir fazer ciência a partir do uso da tecnologia ou a partir de outras áreas e impactar diretamente a comunidade. Bom, quanto à pergunta do fundo, né, o fundo hoje ele tem quase 50 milhões de reais, ele cresce aproximadamente 20 e poucos milhões por ano. Ele não é só para essa área de software, ele também é para fomento das empresas, ele também é para construção. Por exemplo, o fundo está fomentando agora a construção dos prédios da Unifesp aqui no município, então ele tem algumas finalidades, e ele vai ser destinado o valor conforme for necessário e conforme os editais vão sendo lançados. A questão da pergunta quanto à questão do futuro do projeto, esse é um dos motivos pelo qual a administração entendeu que a parceria com o fundo era mais importante nesse momento de transição de governo do que ser lançado pela secretaria. O fundo abraçou a ideia e o fundo ele tem 4 conselheiros da sociedade civil, né? Nós temos a OAB, a SIACA, que é a agência, que é a Associação Comercial, temos a agência Canaã e temos a AMPEI, que é a Associação de Micro e Pequenas Empresas. Esses 4 conselheiros, eles não vão sair na troca de governo. O tempo deles permanece além do final desse ano. Então, metade dos conselheiros já estão garantidos para o ano que vem. E o formato como o projeto foi contratado inicialmente, ele já foi contratado e reservado o recurso desse ano e do ano que vem. Então, essa transição foi pensada, ela está no fundo para que ela possa alcançar esse longo prazo. O fundo assinou, inclusive, a parceria IARA no projeto que está colocado no Ministério da Ciência e Tecnologia. Os editais, para responder uma das perguntas também da interdisciplinaridade,
eles sempre vão ter a mentoria de algum dos professores envolvidos no projeto. Ontem foi falado que nós já estamos com mais de 90 professores pesquisadores envolvidos no projeto. Então, conforme o edital foi lançado, a equipe busca os pesquisadores mais envolvidos naquele tipo de desenvolvimento. Aquele pesquisador vai estar como mentor do projeto, vai estar dentro do edital, e ele vai acompanhar a execução do software, do produto a ser realizado pelo edital. Tanto para não correr o risco da gente estar bancando algo que não está ficando pronto, quanto para que aquilo realmente atinja o objetivo que está sendo planejado. Alguns desses softwares requerem conhecimentos muito avançados em inteligência artificial, outros requerem arte mais visual. Então, existe muita movimentação de Big Data, de bancos de dados de alta capacidade, de Oracle. Então, tudo isso vai ser em equipes multidisciplinares, vai ser divididos, o edital vai exigir esse tipo de coisa. Conforme o projeto, ele vai ser dividido em mais de uma empresa. Então, tudo isso vai ser definido conforme a gente chegar em cada parte do projeto. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui que eu passei sobre o fundo. Tá. Quantas empresas estarem em Canaã ou não? Na verdade, saiu agora, está no Congresso Nacional, um marco legal sobre as startups. Esse marco legal, com certeza, vai influenciar um pouco nossas decisões em Canaã, porque a partir do momento que o governo federal lança uma lei que ele define o que são startups, nós vamos se condicionar a alguma coisa disso. Mas a lei atual de Canaã não fala que tem que ser uma empresa recém-criada, fala que tem que ser uma empresa que esteja em Canaã. O edital é que vai determinar o porte dessa empresa, o porte mínimo, o porte máximo, e as condições para que cada uma delas participe. O software que determinar um conhecimento multidisciplinar muito maior, muito mais extenso, óbvio que vai exigir uma startup que tenha mais profissionais, que tenha um conhecimento maior dentro dela. Os softwares mais simples vai pedir algo mais específico. Então, vai depender de cada edital. Mas a regra hoje é a empresa tem que estar em Canaã. Então, por exemplo, uma empresa de Belém ou de Paraupebas que queira participar do projeto, ela vai ter que ser sediada em Canaã, vai ter que se transferir para Canaã, ela pode criar uma filial aqui, ela pode trazer a matriz para cá, e esse CNPJ em Canaã que vai poder participar. Só que o projeto IARA, que também nós estamos falando de dois projetos, o Smart City e o IARA, também vai ter financiamento de empresas. Por exemplo, vocês viram ontem, a Intel, a Vale, a Ericsson, elas também vão poder financiar projetos dentro desse segmento. Quando essas empresas estiverem colocando recursos delas para financiar, aí a empresa não é obrigatoriamente sediada em Canaã. Tem que estar participante do projeto, mas quando é o fundo, a empresa é de Canaã, quando for a Vale, quando for uma outra participante, aí essa limitação não acontece. Então, para o fundo, sim, mas as empresas podem já começar a abrir em Canaã, podem começar a se preparar. Nós colocamos esse link na comunidade Nova Pará, nós temos várias startups do Pará já nos assistindo, e nós estamos participando dessa comunidade, inclusive mandando um abraço aqui para o Caio da Vale, que trabalha muito nesse grupo, e com o professor Hélio do FPA, que também participa desse grupo, e nós aproveitamos para convidar essas empresas, essas jovens empresas do Pará fora, do Brasil fora, que já comecem a pensar em Canaã como uma possibilidade de negócio, e assim que nossos primeiros editais sair, com certeza vai ter um tempo para que isso aconteça. Professor Tabata, mais alguma pergunta? Não, acho que a gente já chegou no nosso tempo, né? Eu acredito que todas as perguntas foram respondidas. A pergunta do Marcos em relação à continuidade do projeto, o que diferencia principalmente esse projeto de outros projetos é a criação, assegurar um projeto fomentado por um fundo que independe de gestão municipal. Isso é muito importante para garantir justamente a sequencialidade dos projetos, principalmente esses projetos que demandam longo prazo. E aguardar, né, as próximas chamadas e todos que estão ouvindo, participando agora, já se prepararem para esses editais que em breve vão estar disponíveis para a comunidade e que vão ser muito importantes para atrair empresas de desenvolvimento para a nossa região. Concorrência também, né, entre as empresas da área. Isso é muito bom não só para Canaã, mas para a nossa região. Então, gostaria de agradecer a cada um dos nossos convidados, né, Marcione, professora Roselma, né, pelo bate-papo, que eu entendo que esse momento foi um momento um pouco mais descontraído, de levantamento de
possíveis, né, de possibilidades do projeto, ao senhor Jorge Trajani pelo esclarecimento técnico em relação à questão de legislação, de fluxo do projeto, que parecia ser algo tão distante, mas está muito próximo a nós, mais do que imaginamos. E dá continuidade à nossa programação, né, Larana? Muito obrigada, Tabata, e todos os participantes da mesa. Foi um prazer ouvi-los e acredito que conseguimos mesmo, né, Tabata, fazer um bom bate-papo aí sobre o assunto.